Oi pessoal, tudo bom? Nossa aula de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre crônica. Não sei se vocês lembram, mas eu já comecei a falar sobre esse assunto com vocês nas nossas aulas presenciais, certo? A gente só vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, antes de mais nada, vocês precisam saber o que é crônica. A crônica, ela é um gênero textual, certo? Que é muito presente em jornais, revistas, e em geral os assuntos que são abordados nas crônicas são voltados para os cotidianos das cidades. E a crônica, ela pode ser entendida como um retrato verbal particular de acontecimentos. Os bons cronistas, eles são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas, impressões, ideias ou visões da realidade, o que não foram percebidos por todos. Embora não seja uma regra, mas as crônicas elas costumam tratar de assuntos mais leves de um modo humorístico, não um modo engraçado. Aí eu trouxe para vocês aí esse esquema que ele vem explicando muito bem as características da crônica, né? Normalmente, o tema e o assunto, como eu já falei, são assuntos fatos do cotidiano, acontecimentos do dia a dia, né, que são retratados e podem ser retratados também em uma foto, certo? Qual é a intenção e finalidade da crônica? É divertir, fazer uma crítica, provocar até mesmo uma emoção, um encantamento, certo? A linguagem que é usada, a construção da crônica é escrevendo uma narrativa, a gente já viu lá o que é uma narrativa, certo? Uma narrativa curta, com linguagem espontânea e informal. Vocês também já sabem, expliquei para vocês, o que é uma linguagem informal, é aquela que não é tão preocupada com normas ortográficas, é uma linguagem mais leve, uma linguagem mais espontânea, que normalmente a gente usa no dia a dia, certo? O leitor e público-alvo das crônicas. Para pessoas que tenham interesse no que vocês abordaram na crônica, que são assuntos do dia a dia. Então, normalmente, a depender do assunto que você escolheu, o público-alvo ele pode mudar, certo? E circulação, eles podem ser escritos em um livro, num blog, como eu já falei no início também, no jornal, em revistas, depende da situação. Então, a crônica ela pode ser abordada e publicada em diversos lugares diferentes e também pode ter vários públicos diferentes. O público-alvo também vai depender do tema escolhido pelo cronista. Bom, agora eu trouxe para vocês aí 3 imagens, certo? E vocês vão produzir uma crônica inspirada em uma das fotos. Então, vocês vão escolher aí a foto, tem 3 imagens aí, vocês vão observar as situações que estão acontecendo nessas imagens. Após vocês fazerem isso, vocês vão fazer crônicas relacionadas com esses assuntos. Esse livro ele vai poder ser lido depois, né, pelos seus colegas de turma, pelos pais ou familiares, e ele deve ficar disponível para vocês na sala de aula, porque depois eu vou fazer uma exposição com essas crônicas de vocês, certo? Se for possível, depois a gente pode até publicar em um blog da turma, de fazer algo nas redes sociais para publicar. Mas o que é que eu quero de vocês de início? Que vocês observem essas fotos, ok? Dê uma olhadinha direitinho, veja o que vocês veem, veja que aí são 3 situações diferentes no dia a dia, né? Eu expliquei para vocês lá que crônica, ela é inspirada no dia a dia. Então, aí são 3 situações do dia a dia, vocês vão escrever crônicas a respeito desse assunto. Quando eu digo crônicas, é para formar um livro, então não é apenas uma. Então, esse é um trabalho progressivo, vocês vão estar fazendo. Vão se basear nessas imagens, vão falar sobre elas, ver o que é que vocês enxergam aí. E lembrem de levar em conta as características que a crônica ela tem. Vocês depois voltam, dão uma olhada aí de novo nas características de crônica. E com base nelas, vocês vão escrever sobre essas imagens aí. Então, eu vou explicar para vocês agora o passo a passo do que deve ser feito.
Bom, primeiro, depois que você escolher a cena, né? Você vai observar o que foi que chamou mais atenção na foto que você escolheu, quem são as pessoas retratadas, o local, os fatos registrados e outras coisas mais que vocês possam extrair da imagem. Depois, você vai imaginar que história poderia ser criada com base na cena retratada. Então, aquela imagem que você está vendo ali, você vai criar como foi que aquela pessoa chegou àquele momento, aquela situação que ela se encontra ali naquela imagem. Então, você vai imaginar uma história para aquela imagem ali, antes dela ter sido tirada. O que estava acontecendo quando aquela foto foi tirada, aquela imagem foi registrada? Então, vocês vão usar a imaginação de vocês para fazer isso. A intenção. Bom, a finalidade do seu texto será divertir, fazer uma crítica, provocar emoção e encantamento. Então, esse que você vai escolher. A gente já viu que a crônica, ela faz tudo isso aí. Mas aí, a sua crônica, você vai ter como intenção divertir, vai ter como intenção fazer uma crítica, vai ter como intenção provocar uma emoção ou encantamento. Então, vocês vão, com base na figura, na cena que vocês escolheram lá, vocês vão ver qual desses 4 vocês vão querer fazer com a crônica de vocês, certo? Depois, vocês vão ver qual é o provável leitor. Como eu falei para vocês, o leitor depende da crônica. Uma crônica, ela pode ser lida por diferentes leitores. Então, escreva seu texto, pense em como conquistar os leitores de acordo com o meio que você vai se vincular. Então, o meio que essa crônica vai ser lida vai ser o quê? Na escola, com os colegas de vocês. Então, vocês vão ter que escrever essa crônica pensando nesse público, nesse leitor, certo? A linguagem. Para retratar o cotidiano, a linguagem da crônica é mais informal, que é a próxima da fala. Além disso, você deverá fazer escolhas de acordo com a intenção e, ao mesmo tempo, para conquistar os possíveis leitores. Então, traduzindo, vocês vão poder utilizar a linguagem informal, porque é uma linguagem próxima do que vocês falam, do que os colegas de vocês falam. Então, essa linguagem ela pode ser usada. E o esquema que eu dei para vocês aí na imagem anterior, que tem os principais itens da crônica, vocês vão dar uma olhadinha nele de novo, certo? E vão produzir a crônica de vocês com base naquele esquema. Antes de escrever o rascunho de seu texto, anote no caderno os seguintes aspectos que farão parte dele. Primeiro, os elementos da narrativa. Então, vocês vão anotar os personagens, tempo, espaço, narrador, enredo. Lembra o nosso pente? Então, os elementos da narrativa, vocês vão anotar primeiro. Antes de fazer a história propriamente dita, vocês vão escolher isso. Quem são os personagens da sua história? Quando é que se passa? Onde é que se passa? O narrador, no caso, se houver, vocês vão colocar também. E o enredo, que vocês lembrem aí que o enredo, eles são os principais acontecimentos da história. Lembra lá? A gente vai ver que a estrutura narrativa, o enredo, ele é formado por quê? Pela situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E vocês deverão fazer isso em forma de diálogo. Ok? E a versão inicial da sua crônica deve ser feita, lembrando que a narrativa ela deve ser curta e inspirada na foto que você escolheu. Então, tudo que você escrever, você tem que lembrar que você tem que ter aquela foto, aquela imagem como base, certo? Então, não esqueçam disso. Então, é isso, pessoal. Vocês vão produzir as crônicas de vocês, certo? Quando nós estivermos com nossas aulas presenciais de volta, a gente vai expor essas crônicas de vocês na sala de aula, tá bom? É um trabalho que eu tô passando para vocês. Então, quando eu voltar, eu vou tanto ler a crônica de vocês, como também vocês vão ter a oportunidade de ler em sala para os colegas. Então, caprichem, façam direitinho, olhem as instruções, olhem as imagens com cuidado, escrevam com cuidado, lembrem que toda atividade que eu estou passando aqui nas aulas, nas videoaulas, são atividades que eu vou cobrar depois. Então, se esforçem em fazer, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, onde a gente abordou um pouco mais sobre crônica, tá bom? E até a próxima.